Hey guys, how's it going? Welcome to our English class. Today we learn about verb to be. Sim, um assunto que eu tenho certeza que você já viu 1000 vezes, né? É engraçado até que parece que esse assunto é o único que existe no conteúdo de inglês, porque muitos professores se fixam só nele. Mas eu vou te explicar, tá? Vou passar esse pano para os outros professores. Que é porque o verbo to be, né? Aqui no Brasil, ele pode ser entendido como verbo ser ou estar. E esse verbo aqui, tá? Até mesmo no português, é muito utilizado em nossa vida. Se você parar para pensar, né, quase que 70% das frases que você usa, com certeza vai estar o verbo ser ou estar incluso lá. Porque é muito, muito comum. E no inglês também, tá? O verbo to be, ele não vai estar presente somente, né, na hora de você estudá-lo exclusivamente, mas como fórmula para outros verbos. Então, é extremamente importante que você sempre revise o verbo to be. Até mesmo, né? Porque mesmo que esse verbo seja estudado 1 milhão de vezes, muitos alunos ainda sentem dúvidas, né? Porque ele é um verbo diferentão. Ele é um verbo irregular. O que é um verbo irregular? É um verbo que passa por mudanças. Vamos dizer que ele tem dupla personalidade, dependendo da pessoa que ele está acompanhado. É igual aquela coleguinha ou aquele coleguinha seu, né? Que quando tá perto de uma pessoa muito danada, né? Fica danada também. Quando tá perto de uma pessoa mais quieta, mais nerd, né? Fica nerd também. Então, é um verbo que muda constantemente, dependendo de quem ele está acompanhado. No caso do verbo to be, quando a gente fala do simple present, né? Porque aqui a gente vai dedicar só ao presente, certo? Ele não vai ter só 2 personalidades, ele vai ter 3 personalidades. Então, o verbo to be, ele vai se modificar, vai se quebrar e transformar-se em pedaços pequenos para acompanhar a pessoa que está ali ao lado dele. Então, é muito importante que a gente conheça essas mudanças, tá? Até na hora da gente fazer a conjugação e o uso das frases corretamente, tá bom? Mas 2 coisas que você precisa relembrar são os nossos personal pronouns, né? Os nossos PPs, que são as pessoas responsáveis pela mudança do verbo, tá? E esses PPs são 7, que com certeza você já sabe qual é, porque também é muito comum a gente estudar sempre em inglês esses PPs, tá? Nós temos os 3 que estão na lista do singular. Lembrando que quando a gente fala de singular, é porque só existe uma pessoa ou uma coisa que está sendo falada lá naquela conversa ou que está praticando a ação. Já que a gente está falando de verbo, verbo é ação, tá? É tudo que você faz, ok? Então, o singular, nós temos aqui representado o she, tá? Que para lembrar, a gente vai utilizar para mulheres em geral, certo? Nós temos o he, que vamos utilizar para homens em geral, e o it, que nós vamos utilizar para seres vivos, né, que não são humanos, e coisas, né, objetos. Então, é até importante que você saiba a pronúncia correta também, tá? She, uma mulher ou uma garota, he, um homem, um rapaz, né? E o it, não it, tá? It, para objetos e seres vivos que não são humanos, tá certo? Esses 3 aqui compõem o grupo do singular. Então, se eu estou falando de singular, o verbo to be aqui, ele vai deixar de ser be para se transformar em is. Is e não is, tá? Eu sei que é muito comum alguns professores até ensinarem para os seus alunos is, mas não é is, tá? É is, como se fosse o é com acento do vovô, né? O acento circunflexo lá. Is, tá? Então, quando eu falo de singular, o verbo to be sempre vai se transformar em is, certinho? Então, temos she is, he is, it is. She is, he is, it is. Então, para os 3 que são singular, is. Sempre is.
tá? Valor de uma pessoa is, ok? Quando falamos de várias pessoas, né, vamos para a lista do plural, né? Plural são várias pessoas juntas ou vários objetos juntos, tá? Não temos mais só uma coisa, ok? E para o grupo do plural, nós temos também mais 3 pipis. O we, tá? Que é eu mais vocês, tá? Tanto que lembra daquele gesto. Eu e vocês, né? Eu estou praticando aquela ação, ou sou alguma coisa, ou estou em algum lugar junto com vocês. O we é nós, tá? Eu e vocês. Muita gente, né? Temos também o you. Cabe aqui lembrar que o you, ele é um pipi diferentão, tá? Porque o you, tanto ele pode indicar você que está assistindo, quando também pode vocês, no plural, que estão assistindo. Tanto porque ele pode se encaixar aqui, quanto ele pode se encaixar aqui. Mas por que o you, ele sempre é colocado no plural? Porque na maioria das vezes, né, a regra vale como se ele fosse um verbo do plural. Isso sempre, tá? Todas as formas verbais, todos os tempos verbais, independente de ser verbo to be ou não, de ser simple present ou não, sempre o you ele vai entrar na regra do plural, certo? Vale lembrar que temos aqui a diferença, tá? É importante você saber essa diferença. O you é utilizado para a pessoa ou para as pessoas mais próximas a mim, que estão praticando, que são ou estão próximos da pessoa que está conversando, que está praticando a ação, certo? Diferente do she e do he, ok? Porque she, he, mulheres she, homens he, mas que não necessariamente estão próximos a você. Então, o you é a pessoa diretamente próximo daquele que está falando, certo? Então, we, eu e vocês, nós. O you, você ou vocês. E nós temos também o they para completar o time no plural, só que o they é só eles, tá? Eles ou elas, dependendo aí de quem você quer se referir, tá? O they, ele é utilizado para qualquer tipo de plural que você não estar envolvido, certo? Se você também estiver envolvido naquela ação, we. Se não, they, tá? E sempre quando a gente fala em plural, o be, ele se transforma em or. Não é are, tá? É or. Lembra do som do tigre, né? Or, né? Parece coisinha de criança, mas é mesmo. Você tem que lembrar, tem que associar as coisas para poder aprender, né? Então, or. Não é mais is, porque o is a gente só vai utilizar para o singular. Para o plural, or, tá? Como se fosse o barulho do tigre mesmo, certinho? Então, aqui nós já tivemos duas transformações, né? O is, o be aqui deixa de ser be, se transforma em is para quando a gente usa os pipis do singular. She is, he is, it is. E ele deixa de ser be para se transformar em or quando eu estou falando dos 3 pipis do plural. No caso, we, you e they. Mas eu falei para vocês que ele ia se transformar em 3 pessoas. Cadê a terceira pessoa aqui? Já eu te explico, tá? Temos um caso especial. O I aqui, que é o primeiro dos pipis, né? Por que ele não tá na lista aqui do singular? Já que só existe um de você, né? Por que ele não tá ali junto com os outros? O I, eu, né? Sim, ele é singular porque só existe um de você. Mas ele é meio que a namorada oficial do verbo to be. Eu já até cheguei a comentar outras vezes com vocês, né? No caso do I, nós temos uma exceção. Por quê? Porque o verbo to be, ele vai ganhar uma pessoa própria. Ele vai se transformar numa pessoa própria para acompanhar o I. Então, em vez dele ser be, ele vai se transformar em am. Então, até meio que quando a gente fala de I, é tão comum, a gente já associa logo com am. I am.
I am, eu sou, eu estou. I am. É porque o I é o namorado oficial do be, né? Então, só existe uma pessoa para esse pipi. Então, toda vez que a gente fala em I, sempre vai lembrar de am quando fala de verbo to be, certo? É impressionante. As outras são as outras, mas pro I sempre vai ser am, tá? É a única exceção aqui do verbo to be. Então, só pra gente relembrar. I am, she is, he is, it is. We are, you are, they are. Certinho? Singular, is. Plural, are. E para o I, sempre am, ok? Essa foi a forma afirmativa, né? Quando eu afirmo com certeza alguma coisa, certo? Mas, na forma negativa, nós já vamos ter um acréscimo de outra coisa. Vamos ter um elemento aqui diferente na história. Negative lembra de negativo, certo? Então, aqui nós vamos negar alguma coisa. Não é ou não está, tá bom? Negative, lá no português, quando você nega alguma coisa, você vai colocar o não, né? Aí você colocando o não já muda toda a frase, né? Aqui no inglês nós vamos colocar o not. O not aparecendo já muda toda a forma que você está querendo falar. Deixa de ser afirmativo, de ser positivo, para virar negativo, certo? Então, nós temos aqui I, que é o pipi, né? Am, que é o verbo to be, not, tá? I, que é o pipi, am, que é a transformação oficial do verbo to be para acompanhar o I, e para negar, not depois do verbo to be. Então, sempre vai ser assim. Pipi primeiro, verbo to be e o not. Pipi, verbo to be, not. I am not alguma coisa, tá? Sempre vai ser dessa forma, ok? No caso do singular, a gente tinha visto que o verbo to be vira is. Tanto você pode colocar o pipi, o is e o not. Essa é a forma grande, né? A forma completa. Pipi, o she, o he, o it, mais o verbo to be, no caso que é o is, porque eu estou usando os pipis do singular, certo? E o not depois do verbo to be. Então fica she is not, he is not, it is not. Mas é mais utilizado, né? Essa versão aqui é o isn't, isn't. E o que é esse isn't? Nada mais, nada menos do que o is mais o not. Você junta tudo, certo? Tira o O, bota um apóstrofo e vira isn't. Isn't. She isn't. He isn't. It isn't. Essa é a forma reduzida e mais utilizada, tá? Quando você fala de negativo, você já logo pensa que tem que emendar tudo. Is com not, que vai virar isn't, tá certo? Mas não está errada a forma completa como eu coloquei aqui em cima não, tá? Pode usar também. Para o plural, a gente viu que o verbo to be se transforma em or, né? Então, como é que ficaria na forma negativa? Tanto você pode colocar, tá? We are not, you are not, they are not. Sempre pipi, verbo to be, not. Pode usar forma completa sem problema, tá? Mas a forma abreviada é a mais utilizada. Então, nós temos aqui a junção do or mais o not. Junta as duas palavras, tira o or do not, bota um apóstrofo, vira orange. Orange. We orange. You orange. They orange, tá? Nada mais do que isso. Não é complicado. É só você juntar o verbo to be com not e vira ou isn't ou aren't. Só mesmo o am que não tem essa forma reduzida, tá? Eu não conheço am't, tá? Eu só conheço am not, que é a forma completa normalzinha, tá? Vamos para a última fórmula aqui utilizada. Sempre a gente, quando vai estudar, né, tempos verbais, a gente tem três
fórmulas, que é a fórmula afirmativa, negativa, que ambas são respostas, tá? Mas se tem uma resposta, antes vai ter uma pergunta. Então, nós, para perguntar alguma coisa, utilizamos a interrogative form, né? Interrogativo já lembra interrogação. Interrogação, uma pergunta. Então, como é que se faz uma pergunta utilizando o verbo to be? Very simple. O que é que você vai fazer? Há uma troca aqui, que é sempre nas respostas, né, seja afirmativa, seja negativa, você vai utilizar pipi na frente, depois verbo to be, né? Você já deve ter prestado atenção que nas outras não mudou, né? A única mudança que veio na negativa foi o acréscimo do not, né? Mas aqui vai haver uma inversão. Você com certeza já ouviu, né, falar várias vezes que quando há uma pergunta em inglês, o verbo vem na frente, né? Você já deve ter percebido isso em outras aulas anteriores por aí. Mas por que que isso acontece, tá? O verbo vem na frente nas perguntas, tá? Seja o tempo verbal que for, para sinalizar para a pessoa que está ouvindo essa pergunta, certo? Do que já se trata. Porque cada tempo verbal que a gente for estudar, eles têm uma identidade, uma marca registrada que faz o interlocutor que está ouvindo a sua pergunta saber qual é o teor dela, tá? Saber qual é o tempo verbal que ela está sendo ali, o que está sendo usado ali, né? No caso, quando a gente for usar o simple present, né, dos outros verbos, que não é o to be, a gente vai ter o do ou das. No passado nós temos o did, então a gente já está avisando qual é o tempo verbal daquela pergunta, certo? E a pessoa já sabe se é uma pergunta no presente, se é uma pergunta no passado, se é uma pergunta no futuro. Então ela já sabe só porque ela já captou na sua voz qual era a marca registrada, qual era a identidade. E por aquela palavrinha ela sabe o tempo verbal. Assunto para as próximas aulas, tá? Mas no caso aqui, o verbo que vai vir na frente, tá? Vai ser o to be, que já vai dizer para a pessoa que ele está se referindo a alguma coisa. Se você é alguma coisa, se você está em algum lugar, tá? Então, se a gente está usando um pipi do singular, tá? É importante, primeiro de tudo, você reconhecer o pipi aqui na frase, tá? E lembrar que ele não vai vir mais em primeiro, que ele vai vir agora em segundo lugar, tá bom? Porque a forma é essa agora. Verbo to be, pipi, restante da frase e a pergunta, um pontinho de interrogação, porque não pode faltar em nenhuma pergunta, né? Então, você primeiro vai observar aqui quem é a pessoa, tomando cuidado que às vezes esse pipi pode se transformar num substantivo, tá? Por exemplo, Mary para she, John para he, ou cats para they, né? Cats aí no plural, vários gatos, they, tá? Ou I and John, né? Eu e John, we. Então tem que ter esse cuidado, tá? De reconhecer primeiro quem é a pessoa que está aparecendo na pergunta. Identifiquei o she aqui nesse exemplo. Então, she, singular. Se é singular, is, tá? Então, o que é que vem antes? O is, porque é a transformação do verbo to be quando eu estou utilizando um pipi do singular. Is, depois vem o pipi, caso she, a student, que é o restante da frase, e não esquecer o ponto de interrogação para sinalizar que é uma pergunta, tá? Mas no caso, se eu tô querendo perguntar alguma coisa ao Tom, eu quero saber se o Tom é canadense, Canadian. Então, qual seria a transformação do verbo to be, né, que agora ele vem lá no começo da frase, porque é uma pergunta, tá? Para Tom. Tom é um homem, então se ele era um homem, a gente subentende-se que seria he. E para he, is. Então, is Tom Canadian, ponto de interrogação,
porque é uma pergunta. No caso desse segundo exemplo aqui, nós temos they, né? Eles aqui. Então, já achei o pipi na frase. Então, se é they é plural, tá? Se ele é plural, or. Porque aqui no caso de pergunta, sempre o verbo to be, ele vem antes, tá? Então, or, porque nós temos um pipi do plural, certo? Or they are Brazilian. Eles são brasileiros. Não pode esquecer do ponto de interrogação, porque é uma pergunta, tá? Então, sempre localizar a pessoa que é ou está em algum lugar, tá? E, com base nessa pessoa, que pode ser um pipi ou substantivo, tem que ficar ligado, certo? Colocar antes o seu equivalente do verbo to be. Se for alguma coisa no singular, is. Se for no plural, or, tá? Acredito que não foi muito difícil, né? Verbo to be é tão estudado que se torna um assunto fácil, né? Mas qualquer dúvida, você pode perguntar. Many kisses. Love you. See you later.